momentos da vida altos e baixos. Momentos bons, momentos difíceis. Como é precioso para mim e para você podermos afirmar que Deus reina. E mesmo nos momentos mais difíceis, nós podemos confiar. E nós passamos por situações onde a tempestade parece que nunca vai terminar. Onde você não consegue vislumbrar o sol por detrás das nuvens, porque parece que a situação é difícil demais. E é apenas a fé que faz nós continuarmos caminhando. Nós avançarmos dia após dia para nós podermos então passar por esses momentos. E é isso que nós vemos a palavra nos ensinar. Que existe luz no meio da escuridão. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no texto de Números, capítulo 13. Para nós fazermos a leitura do versículo 17 até o versículo de número 26 e refletir um pouco sobre isso. Números capítulo 13, versículo 17 ao versículo de número 26, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arrais ou se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Enaque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram até Moisés, e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Vamos orar? Vez? Querido Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que venha falar ao nosso coração neste momento, continue conduzindo a Deus este culto para que todos nós possamos sair da tua casa esta noite, compreendendo a tua vontade, buscando uma vida de honra ao Senhor, uma vida onde podemos dedicar a Ti a cada instante, Senhor, cada circunstância. Pedimos ao Senhor que venha agir através do Teu Espírito em nós, iluminando a nossa mente, direcionando os nossos pensamentos, nos fazendo, a Deus, entender o que vivemos e aquilo que o Senhor está trabalhando em cada um de nós. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e desde já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, é importante, então, nós observarmos como as Escrituras nos ensinam a viver em meio às diversas circunstâncias, a viver em meio aos momentos bons e aos momentos ruins. E Israel tem grandes exemplos para nós, porque eles viveram momentos onde eles estavam vitoriosos, estavam vencendo, e eles tiveram momentos de escassez, momentos de dor, momentos de muita luta, momentos onde passaram por tempestades, aos quais eles não conseguiam enxergar
a luz do sol que estava por trás das nuvens. Não viam, portanto, uma notícia, uma clareira, naquele momento que pudesse então mostrar para eles que tudo iria ficar bem, pela circunstância. E o momento em que nós vemos o texto trazer, é o momento então, após a travessia, Israel é levado pelo Senhor para passar pelo deserto em busca da promessa que o Senhor trouxe ao seu povo. Promessa da terra, a terra que mana leite e mel, era o objetivo desse povo ao caminhar, passar por esses momentos, permissão de Deus. Deus então os conduz por esse trajeto, momentos bons, momentos ruins, então eles vivenciam. E é interessante de você ver que essas pessoas que você pega junto com Moisés, você pega depois junto com Josué, que vão avançar a terra, são pessoas que são mencionadas no Novo Testamento, heróis da fé. Encontram-se heróis da fé que passaram por tempestades, que passaram pelos desertos, que conseguiram olhar com fé, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da luta, ou seja, eles venceram. Eles continuaram confiando no Senhor, apesar das circunstâncias. Israel então provou momentos amargos, guerras, perseguições, até eles chegarem a esse instante, onde eles estão prestes a entrar na terra, conhecer essa terra e saber então o que lhes espera. Quem são aqueles que vivem ali? O que é que essa terra vai conceder a eles? Se é fértil, se não é fértil? Se é uma terra então onde eles vão desfrutar daquilo que Deus havia prometido, eles vão agora analisar para ver então como eles vão avançar neste momento. E há então nesse momento a exigência de fé para continuar caminhando, para continuar e avançar neste momento e entender, portanto, que há luz em meio a todo esse deserto que eles estão enfrentando até esse momento, em busca deste grande dia que o Senhor então os prometeu. É o momento deles provarem que eles confiam nas promessas. As circunstâncias não são as melhores, mas é nesse momento que o Senhor está chamando o seu povo para mostrar que eles são obedientes à sua palavra. E o texto então traz para nós o momento que eles estão vivendo, que é direcionado por Deus. O capítulo 13 começa com a orientação do Senhor a Moisés. Há uma referência a qual esse povo precisa utilizar para seguir o caminho. Veja que o texto então, no versículo 1, versículo 2, diz: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem. Então veja, a referência que esse povo tem nesse momento é a própria palavra de Deus. Deus está os guiando, mostrando quantos deverão ir. Aqui, representando então as 12 tribos, os líderes de Israel, os cabeças, eles são colocados naquele momento para então espiar a terra. E você, se continuar a leitura do texto, vai ver o nome de cada um deles, de cada tribo. Deus direcionou o que eles deveriam fazer, quantos deveriam ir naquele local, e agora nós vemos então que eles estão prestes a receber a herança, receber esta bênção que o Senhor prometeu ainda a Abraão. Há, portanto, a necessidade de fé para seguir, para que no meio da escuridão, no meio de um deserto, no meio de uma tempestade, você possa então entender que há luz, que há ainda refúgio, que há o sustento. As dores são muito grandes. Você olha toda a história, Israel passou por momentos difíceis, onde não tinham mais comida, não tinham mais água. Isso para eles foi algo trágico, ao ponto de alguns, pela incredulidade, olharem para trás e dizer: nós queremos voltar para o Egito. Nós queremos voltar àquela circunstância, porque senão nós vamos aqui morrer de fome. Mas nós temos que lembrar que cada momento de luta, cada momento de dificuldade é permissão do Senhor. É pela graça que nós podemos passar por esses momentos e vencer esses instantes. É olhando para o Senhor.
Então nós olhamos esse instante que Moisés segue então a orientação do Senhor. Ele envia aqueles homens e pede que eles tragam uma análise sobre a terra, com todos os detalhes que você vê então a partir do versículo de número 18. Eles deveriam ver onde eles vão morar, qual é a qualidade da terra, e trazer um relatório apenas. Mostrar ao povo onde eles vão viver, quem eles vão então encontrar naquele local. Os israelitas, eles estão aqui representando o povo do Senhor. O povo que em meio às circunstâncias precisa caminhar pela fé. Mas é nesse momento que, mais uma vez, os israelitas demonstram incredulidade. Porque eles preferem ver, provar, do que simplesmente caminhar confiando na palavra do Senhor. Naquilo que Deus já prometeu ao seu povo, gerações antes, e então apenas avançar para conquistar uma terra boa que mana leite e mel, como diz então o Senhor a Abraão, ainda no início. Este povo então, ele está sendo levado a uma circunstância ao qual eles nunca viram. Eles encontram aqui então frutas que eles nunca viram, o tamanho daquelas frutas, é fértil essa terra. Mas a palavra do Senhor nos mostra então que este relatório, ele não é visto de uma forma positiva por este povo. Este povo, ao invés de olhar para o Senhor e confiar em sua palavra, eles começam a observar as dificuldades, os problemas que eles encontram naquele instante, naquele lugar, e começam então a desacreditar na palavra do Senhor. E nós vemos aqui então que Deus exige desse povo, quando direciona, a referência que eles têm é que eles apenas obedeçam, que eles confiem, que eles olhem para a sua palavra, para aquilo que ele direcionou a Moisés, e o povo siga. Era algo simples que eles precisavam fazer. Mas eles não foram capazes nesse momento de apenas confiar no Senhor. No Novo Testamento você encontra outros servos do Senhor que viveram da mesma forma. Não confiaram. Em meio às circunstâncias, duvidaram do que estava acontecendo. Quando você pega o contexto após a ressurreição de Cristo, você encontra então o Senhor aparecendo a Maria Madalena, e ela então conta àqueles discípulos que estão ali o que ela tinha visto. Ela conta o que tinha acontecido. E entre eles nós vemos então Tomé, que não confiando nem na palavra daquela mulher, nem na promessa do Senhor Jesus, ele precisava ver para crer. Ele não conseguiu naquele instante caminhar pela fé somente. Olhar para aquilo que Jesus já havia dito que iria acontecer. O Senhor então, em certo momento, disse: o pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas, trazendo uma referência aos textos do Antigo Testamento. Ele estava falando sobre isso, mas ele disse que em breve eles estariam juntos novamente. Os discípulos não prestam atenção na palavra, os discípulos não estão atentos àquilo que o Senhor está falando e não confiam naquilo que Deus os traz como promessa. Momentos de incredulidade. Assim como os israelitas, neste momento, eles têm momentos de incredulidade. Eles não conseguem confiar simplesmente naquilo que Deus está trazendo para eles. A orientação do Senhor. Nas promessas que Deus, então, traz ao seu povo. E nós temos momentos de incredulidade em meio às circunstâncias que vivemos. Nós deixamos de olhar para Deus, deixamos de obedecer ao Senhor por causa de circunstâncias. Incredulidade é você deixar de crer, de confiar, olhar para a palavra. É só você fazer uma breve análise
de como você tem lidado com a própria palavra de Deus, que nós ouvimos aqui frequentemente ao longo da semana. O que é que nós fazemos com esse conteúdo? O que é que nós fazemos com aquilo que Deus fala ao nosso coração? Muitas vezes nós descartamos, não é verdade? Saímos daqui e deixamos tudo que foi aprendido aqui. Vivemos as circunstâncias em meio à família, em meio ao trabalho, que por vezes são difíceis, tem altos e baixos na nossa caminhada. Mas como é que nós usamos a palavra? Se deixamos a palavra de lado, nós vamos ter então instantes de incredulidade. A fé é necessária para nós podermos enxergar e confiar o fim das tempestades, o fim do deserto, e a luz além das nuvens daquela grande tempestade que está sobre nós. Nós cantamos aqui e cremos num Deus que reina, e cremos mesmo. Nós cantamos aqui que não importam as circunstâncias, nós louvaremos ao Senhor. Mas é essa expressão de fé que nós levamos para a nossa casa, para o nosso dia a dia, quando a tempestade se arma sobre nós. O que é que nós fazemos com aquilo então que nós aprendemos? Os israelitas estão aparentemente como um povo que tem fé, junto com os outros, seguindo em direção à terra prometida. Mas em certo momento, então, nós vemos que a incredulidade é revelada. Porque eles avançam, não confiam no Senhor, e o relatório que eles trazem, então, para Moisés e para toda a congregação, que você vê a continuação do texto, capítulo 13, capítulo de número 14, é que esse povo esqueceu o que Deus ensinou. Eles se esquecem da promessa, vem um povo forte, vem os inimigos, vem as circunstâncias, e eles ficam abalados por isso. Eles não se lembram que o próprio Deus os enviou para lá. Deus permitiu o deserto. Deus permitiu eles avançarem até aquele instante, dentro de tantas vitórias que já tiveram então no passado. Há uma inconsistência naquilo então que eles dizem crer, no povo ao qual eles dizem fazer parte, e na prática, no dia a dia, no momento da prova. É o instante então onde eles deveriam voltar diante do Senhor e dizer: vamos avançar. Se Deus nos trouxe até aqui, nós não vamos parar. Vamos continuar servindo. Vamos buscar mais. Vamos nos dedicar mais. Vamos nos esforçar. Deus vai dar a vitória para nós. Não é isso que esses homens fazem. Ao menos não todos. 12 foram enviados, representando então as tribos de Israel. Eles analisam a terra, analisam os inimigos, e o texto mostra então que depois de 40 dias de análise, eles voltam e trazem um relatório que tem diferenças. 10 deles, a maioria, olham para aquela terra, olham para aquela circunstância, e eles então dizem: nós não vamos sobreviver nesse lugar. Nós não vamos avançar, não vai dar certo. Isso traz sobre o povo tristeza. O povo fica em prantos, o povo fica então desesperado, sem saber o que eles vão fazer a partir de agora. Afinal de contas, quem os trouxe até ali? Deus mandou eles ali. E como eles vão caminhar? Se os inimigos são fortes demais? Se as dificuldades são grandes demais? Como é que eles vão seguir com fé, se eles agora são levados a deixar de acreditar nas promessas do Senhor através do relatório da maioria? Mas nós vemos então que há esta revelação no meio do povo do Senhor. Existem pessoas diferentes que reagem às circunstâncias de maneiras diferentes, porque alguns possuem fé, outros não possuem fé. Alguns estão acreditando e confiando nas promessas, olhando para aquilo que Deus deixou, orientação foi dada por Deus, eles estão analisando,
e outros não. Outros ignoram a palavra de Deus. Outros ignoram aquilo que o Senhor então deixou, o Deus fiel, justo, poderoso. E aí é que nós vemos então que este povo tinha entre eles líderes, aqueles 12, entre eles alguns que eram incrédulos, e entre eles alguns que confiavam nas promessas. Você tem a palavra do Senhor nos mostrando então que Calebe, juntamente com Josué, eles analisam a mesma terra, as mesmas circunstâncias, e eles então trazem um brado de confiança e esperança diante daquele povo que agora está em desespero. Eles somam as vozes no meio daquele momento que todos estão ali olhando apenas para o problema, estão olhando apenas para a dificuldade que está diante deles. Eles lembram que quem estava com eles era o Deus das promessas, o Deus que havia conduzido eles, cuidado deles, poupado. Este Deus que a palavra nos mostra então que deu o alimento vindo dos céus, a água que saiu da rocha. Esses homens são usados pelo Senhor neste momento para afirmar: é certo que nós venceremos. Uma afirmação de fé, de pessoas que conhecem a palavra de Deus, que usam a palavra de Deus no dia a dia, nas circunstâncias, nos momentos mais difíceis. Nós vemos então Josué e Calebe nos ensinar que nós podemos e devemos olhar para Deus porque Ele falou. Olhamos para Ele naquele momento pela certeza de que Ele disse que Ele estará conosco, Ele nos sustentará. Espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Não é assim que disse o salmista? Salmo 42, por que está abatida a minha alma quando eu olho a circunstância difícil? Porque eu deixei de olhar para o Senhor. Porque nós deixamos de olhar para o Deus das promessas. E assim avançamos em meio à terra, em meio às promessas, em meio àquilo que Deus está nos prometendo e deixamos de crer que Ele está conosco. Esquecemos que Ele é quem vai dar a provisão. Ele quem vai trazer o livramento, porque é Ele quem permite as situações. Elas podem parecer muito complexas, elas podem parecer infinitas, elas podem parecer então que vão tirar todas as suas forças, mas Deus permitiu. E se Ele permitiu, Ele vai livrar. O apóstolo Paulo diz isso na carta aos Coríntios, no capítulo de número 10. Este Deus é o Deus que nós servimos, é o Deus que Israel servia, mas que em certos momentos eles não foram capazes de confiar. Eles não foram capazes de entender que Deus ainda estava com eles, apesar daquelas circunstâncias. O que é que eu e você precisamos então entender com a postura desses homens? Nosso Deus, Ele é imutável. O nosso Deus, Ele é o mesmo, sempre foi e sempre será. O problema está na nossa perspectiva. Como é que nós olhamos para os problemas? Se nós olhamos lembrando que temos um Deus poderoso, afirmaremos dia após dia, é certo que nós venceremos. Porque assim o Senhor fez. Ele venceu o pior dos problemas para nos dar a vitória. E nos promete, portanto, que nós venceremos da mesma forma. Se nós olharmos para os problemas, para a opressão, para as dores, para as doenças que nos acometem mesmo, esquecendo desse Deus, nós vamos levar não só a nossa fé para longe da palavra, como aqueles que nos rodeiam, fazendo outros desacreditar no Senhor, incentivando outros a se abater, assim como fizeram aqueles 10 espias que estavam à frente junto com os outros, junto com Josué e junto com Calebe. Você passa por desertos, tempestades.
que é que isso revela? Revela quem é você diante de Deus. Revela como está a sua fé diante de Deus. Revela se você realmente crê que Ele reina. Revela que você realmente crê que Ele é digno de todo louvor, independente das circunstâncias. Meus irmãos, nós não finalizamos a nossa jornada. Temos muito ainda a ver. Muitas lutas vamos passar. E as lutas têm um propósito, é crescimento, é maturidade. É para nós estarmos cada vez mais lapidados para servir ao Senhor em santidade. A propósito, a palavra nos diz em Tiago. E portanto precisamos olhar com fé para o nosso Deus. Ele está te conduzindo. Ele está conduzindo a sua família. Ele está conduzindo a sua história. Ele é soberano. Reaja com fé, olhando para a palavra do Senhor. Lembre-se daquilo que Deus então traz para nós em sua palavra, onde Ele diz que estará conosco. Tem promessas sobre as nossas vidas. Não permita então que os obstáculos que estão na sua vida, as dificuldades, eles venham então a tampar a sua vista. Olhe além. Olhe acima disso. Se existem montanhas que surgem na nossa frente, eleva os meus olhos. Somos então capazes de enxergar o Deus a quem nós servimos. E a esperança. E podemos então confiar nele em todos os momentos. Eu desejo que o Senhor te conceda a fé para que você seja como Josué e como Caleb. Pode estar a multidão falando que tudo vai dar errado. Pode estar a maior parte das pessoas dizendo que os problemas vão acabar com a sua vida, mas você está olhando para o Senhor Jesus, para a esperança que Ele traz. Você está olhando para a palavra, que o Senhor te dê fé, para que você não desanime, para que você não permaneça abatido, para que você possa se levantar, para que você possa crer, para que você possa continuar servindo ao Senhor. Não seja como estes 10 espias. No livro aos Hebreus, são vistos como incrédulos, porque morreram no deserto, porque não olharam para o Senhor. E você não tenha medo de servir. E você continue com seus olhos fixos no Senhor em todos os momentos. Não viva de forma rebelde, viva de forma obediente, submissa àquele que é digno de todo louvor, aquele que reina hoje e para todo sempre. Eu quero convidar os irmãos do grupo de louvor que venham à frente e nos conduzam novamente ao cântico. Nosso Deus, e convido a igreja a se colocar em pé para juntos nós cantarmos. Eu peço que você solte toda a sua voz, declare esses louvores com a certeza dessas letras a Deus. É a nossa expressão de louvor ao nosso Senhor neste momento.